Cara, antes de eu pedir pra você dar uma palhinha aqui também, pô, eu quero que você dê esse show pra gente, claro, se você sentir à vontade. Eu queria saber de você o seguinte, já que a gente tá falando de universo, coisas boas, coisas ruins também que fazem parte, teve alguma dificuldade que você passou na sua carreira que fez você em algum momento pensar em desistir, mas você acabou passando por cima disso e seguindo? Se você quiser contar, Sim, acho lógico. que seria legal É ouvir. necessário, lógico. Mano, teve. Tiveram, né? Não foi só uma. Teve o lance da minha mãe, que, mano, ela ficou doente, internada, o caramba, e eu ia visitar ela no hospital e de repente eu tava no estúdio dando risada, trabalhando, porque tem que dar risada, o personagem é animado, só que eu tava passando por um momento muito difícil, tem que ter esse lance de separação, tipo, de entender uma coisa e de separar as coisas, né? Então, de ser profissional, lógico. Teve esse momento. Meu pai também ficou doente uma época, mas essa já era bem mais velho, então soube lidar melhor, já tinha passado isso com minha mãe. Quantos anos você tinha na época da sua mãe? Quando minha mãe faleceu, eu tinha 15. Certo. Eu tava, tipo, na adolescência ali. Foi trash, assim. Foi quando eu pensei mesmo em parar. Imagina. Mas aí, de boa. A vida ensina, né, mano? Tem dessas. É isso, exatamente. Eu não fui a primeira pessoa que passou por isso, nem você a última, infelizmente. E aí, tem um lance curioso que é o quê? Nós, homens, passamos por uma transição de voz, né, mano? Verdade. Então, tipo assim, eu comecei a perder uns personagens que eu fazia quando era criança. Porque minha voz começou a mudar. E aí, tipo, eu me sentia inútil, mano. E pior que era o mesmo momento, né? Porque Bem entre perto. o 15 e Exatamente. 16... Foi tudo junto ali. E aí, essa parada, mano, foi muito a mais, assim. Porque você não consegue controlar. E aí, os diretores, eles vão escalar o filme sabendo o que você faz. Então, tipo, pô, o Dani tá dublando meninos de 10 a 11 anos. De 8, ele consegue dublar meninos de 8 anos. Aí eu chegava pra gravar, e aí, beleza? Não sei o quê. O cara, ô, mas que voz é essa, mano? O que tá acontecendo? Ah, não, mudou, né? Putz, mano, pode voltar pra casa, não vai dar. Te escalei pra fazer um menino de 7 anos. Não vai chegar. E aí, eu não entendia naquela época que não era culpa minha isso. Eu falava, putz, mano, eu não vou conseguir, velho. Caraca, mano, e agora? E ao mesmo tempo, eu comecei a mudar de voz e entrar numa faixa onde tinham pessoas muito boas, mano, que já estavam no mercado. E comecei a competir com elas, tá ligado? Então eu falei, putz, mano, sem chance, acho que já deu o que tinha que dar, tá ligado? E aí eu pensei em parar mesmo, assim. Eu lembro que em alguns momentos eu ficava, tipo, na bad e tal, e aí eu falava assim, ah, não, mano, eu não fui o único que passou por isso, tá ligado? E também teve agora eu lembrei, teve uma época bem mais novo também, eu devia ter o quê? Acho que foi quase no início de carreira, assim, devia ter uns 12, sei lá, 11, que eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe, inclusive, que eu chorando, falei, não quero saber mais, eu quero ir pra casa dos meus amigos jogar videogame igual todo mundo faz, quando sai da escola, vai no cinema, não posso, não sei. Aí ela falou pra mim, você tem certeza? Que aí eu ligo nos estúdios e eu aviso. E aí, tipo, aquilo ali, esse você tem certeza, tipo, me pegou e eu falei, não, eu quero continuar, eu não quero parar, não. Eu tava indo pela emoção, sabe? De ver os meus amiguinhos ali, os coleguinhas, tudo, que hoje em dia nem tenho contato mais. Se eu tivesse largado, tinha me ferrado. Mas, tipo, caraca, mano, me lembrei disso agora, né? É foda isso, né? E aí, tipo, eu lembro como se fosse hoje, assim, loucura. Eu tava na cama e eu falei, não, mãe, não precisa avisar, não. Eu vou continuar. Foi só um momento ali, tipo, de não conseguir conciliar, de não entender, de ser criança, sabe? Tipo, pô, responsa. Ao mesmo tempo, eu era já um dos pilares da casa, mano. Porque a dublagem já conseguia me render um dinheirinho ali que ajudava a pagar o aluguel, que ajudava a, tipo, complementar as compras, sabe? Não era um bagulho só pra mim. Então, eu já comecei a entender isso desde menor, mano. Muito louco, muito louco. Obrigado por isso, cara. São memórias necessárias. Demais, demais. É bem legal porque você comentar aqui, cara, lembrei isso agora do nada, porque ontem aconteceu algo parecido. Eu tava trocando uma ideia na hora do almoço com o meu cliente, Simeão. Se você vê isso aqui em algum momento, forte abraço. Ele é brabo, eu troco muitas ideias legais e às vezes eu, conversando com ele, eu acabo relembrando umas coisas que parece que você esquece, Mas tá lá. Mas quando você relembra,
é esse sentimento, né? Falar assim, caraca, isso é tão importante. Sim. Por que eu esqueci disso ou não lembrava? E é gostoso, né, cara? É muito gostoso você relembrar, porque às vezes, quando você tiver em algum momento de dificuldade, você relembrar que você já teve no momento de dificuldade e você optou pelo lado mais difícil e isso te trouxe aonde você está hoje, te ajuda a você tomar uma decisão difícil hoje. Exato. Tá ligado? Exatamente. Porque se algo tá difícil pra você hoje, fala, porra, eu já vi isso já aconteceu e deu bom. O fato de eu ter aceitado o que basicamente o universo estava oferecendo pra mim fez com que as coisas dessem certo. É muito foda. A vida ela é boa de ser vivida, sabe? Eu acho que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas são necessárias. Infelizmente, tragédias, elas acontecem. Eu sinto muito por você ter vivenciado isso muito cedo. Eu também vivenciei tragédias, talvez não com a mesma intensidade, mas parecidas. Por eu ter vindo de favela, tem muitos amigos meus que já morreram novos. Melhores amigos morreram também. Então, é pesado, tá ligado? É muito pesado, mas isso faz parte da humanidade. Faz parte, cara. E aí, assim, você não tem controle. Assim como o nerd, você não tem controle de ele te criticar um trabalho absurdo, a vida também, você não tem controle, tá ligado? E você tem que aceitar. E aí, assim, e não deixar isso te afetar da pior forma possível. Exato. Tá ligado? Tentar extrair o melhor dentro daquele cenário. É isso. Ou, tipo, fazer você amadurecer mesmo, criar... tipo, ser maduro, mano. Criar, maduro. tipo, resistência com essa parada que você tá passando. Tentar extrair o melhor, tipo, melhorar, aprender a lidar com situações assim, frustração, que é normal, isso existe, todo mundo passa. Desde o cara bilionário até o cara que vem de favela mesmo. Eu também já fui muito de periferia, inclusive hoje em dia meu pai mora. Um abraço pra todo mundo lá do Jardim Maria Sampaio, tamo junto. E é isso, mano. É saber que, tipo, não é só com você, mano. Tá ligado? As pessoas lidam com isso o tempo todo. A vida é isso, mano. A gente tá ali a gente tá aqui pra aprender. Essa é a parada. Você não viu o Messi ficou puto lá, que perdeu, que empatou com o Palmeiras, mano, e vai ter que enfrentar um time foda, o PSG, onde ele jogava? Sim. É isso, mano. Se até ele passa por frustração, imagina a gente, meros mortais. Exato. Todos eles são mortais, né? E isso é uma parada muito foda também, porque eu nunca fui de tietar muito as pessoas. Mas claro, por exemplo, igual o Fred, eu comentei. Pô, o dia que eu vi o Fred foi uma parada de outro mundo. Quando eu vi o Conca também, eu vi várias pessoas que eu idolatrava. Inclusive, acho que a última pessoa que eu tive, depois de muito tempo, que eu tive um impacto assim de caralho, tô vendo essa pessoa pessoalmente, foi o próprio Igor 3K, porque eu admirava muito o trabalho do Flow. Eu tava nos Estados Unidos, eu mentalizei trabalhar com eles, só que o dia que eu conheci ele assim, foi uma parada de outro mundo. Então ele é uma outra pessoa que eu já troquei ideia, uma pessoa absurdo, mas que é um sonho que eu tenho também, ele tá aqui. Porque pra mim, aquela virada que você teve de um dos primeiras pessoas que você queria conhecer era o Vegeta e depois você tava lá dublando do lado do Vegeta, irmão, o dia que o Igor 3K vinha aqui é a volta que o mundo deu, assim, nesse sentido de... Sim. Eu admirava ele para um cara, ainda admiro ele para um caramba e hoje ele tá como meu convidado em algo que só existe pela influência dele. Tá ligado? É muito louco isso. Cara. É muito louco. É muito louco. Eu não sei nem porque a gente entrou agora nisso. Então, as dificuldades que eu passei. E aí, mudança de voz, mano, foi uma delas. Boa. A gente mudou de... tipo, a gente passa por isso, homens passam por isso. É mais evidente, né? Tipo... idades e tal, de adolescência, puberdade ali, onde muda a voz. Então, tipo, tiveram momentos que eu entrava no estúdio e não conseguia executar o trabalho por conta disso, mano. Eu lembro, tipo, tiveram trabalhos que tinha um chamado Super Fofos, que era uma animação que passava, acho que, da Cultura. E eram uns bichinhos, mano, e era muito voz de criança, Era fofo? Tá era fofo mesmo? Era fofinho. Era super fofo. E aí, tipo, era a voz de criancinha, mano. E eu cheguei adolescente já, a voz mudando, e não conseguia entregar o que o diretor pedia, mano. E, tipo, infelizmente não consegui. Tive que sair do estúdio e ir embora e aceitar. E aí, tipo, os diretores começaram a entender também que minha voz estava mudando, começaram a colocar eu em personagens maiores. E aí eu comecei a entender que, tipo, não era uma coisa que dependia só de mim.
Entende? Saquei. A escalação depende, tipo, a escalação manda muito nisso. O diretor escolher, tipo, pô, vai colocar eu pra dublar um senhor. Hoje em dia eu não vou conseguir também, mano. Tá ligado? A não ser que seja um negócio muito caricato, um desenho que permita isso, tá ligado? Mas, caso contrário, não vai rolar. Então, às vezes acontecia isso por conta da mudança de voz. E eu tive que aprender a lidar com isso, mano. Eu tive que aprender a lidar com isso. Que nem eu falei no começo também. O Backyardigans, a última temporada, eu não consegui. Não conseguia mais cantar, alcançar tons agudos. E aí foi quando eu falei, putz, aqui já não vou por esse caminho, então. Vou só focar na dublagem mesmo e tal. Devia ter ingressado numa aula de canto ali. Devia, mano. Nunca é tarde. Posso também fazer Claro, hoje. até novo ainda, Mas, né? mano, talvez teria me comportado de outra maneira. A voz teria estabilizado mais rápido, talvez. Não sei. Mas foram momentos, assim, que eu passei difíceis na carreira, assim. Esse, de parte técnica, profissional mesmo, do lance da Sim. voz. E o da natureza humana, que foi, tipo, perder minha mãe, que foi um bagulho, mano, muito louco, assim. Pra conseguir lidar com isso, tá ligado? Mas faz parte. Certamente. Exatamente. Amanhã é a data, né? Faz 17 anos amanhã que ela se foi. Mas é isso. Sou muito grato o que ela me ensinou em tempo de vida, assim. E hoje em dia consigo conversar, tipo, de uma forma até leve sobre isso. Sim. Sem me sentir tão mal, assim, sabe? Porque eu aprendi que faz parte. Faz parte. Faz parte, e querendo ou não, o fato de você verbalizar, de você demonstrar essa segurança, se você desmoronasse contando, tá tudo bem também, faz parte pra caramba. Mas o fato de você mostrar uma força ao contar, ao falar sobre ela, é muito importante para pessoas que também passaram por algo parecido. Lógico. E que ainda não conseguiram superar tanto, né? Eu acho que assim, o superar não quer dizer esquecer. Esquecer é algo que jamais vai acontecer quando a gente perde alguém tão próximo, tá ligado? Mas saber que você não tem controle, que essas coisas vão acontecer e você não pode parar a sua vida, até porque parece clichê, mas se esse ente querido estivesse aqui, ele não ia gostar de ver a gente, tipo, desistindo de sonhos ou travando a nossa vida por conta dele ou dela, isso demonstra que realmente você tem que seguir, irmão. Você tem que seguir. E a sua força, ela é admirável. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.